Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que eu entendo no Evangelho é que o Evangelho, ele não olha para questões sociais. O Evangelho, ele não separa questões sociais. Para o Evangelho, todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão de Jesus Cristo. Tanto é que quando nós aceitamos a Jesus e a gente vem para a igreja, começamos a servir a Jesus, o corpo de Cristo, você percebe que as pessoas começam a te chamar de irmão, né? Você tem um nome, mas na frente do nome sempre vem, né? O irmão Wagner, o irmão, né? Talvez você fale assim, mas pastor, aqui ninguém nunca me chamou de irmão. Talvez é que ainda não te veio na família. Brincadeira, irmão. Mas todos nós somos irmãos, aceitamos a Jesus, nos tornamos irmãos em Cristo. Então o Evangelho, ele não separa, ele não segrega. E é interessante que, por exemplo, você olha aqui para a nossa igreja, você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Você vai ver gente rico, gente mais ou menos, meia boca. Você vai ver gente que tem muito, que tem pouco, que não tem nada. Você vai ver gente de tudo quanto é jeito. Você vai olhar para a igreja. Ontem eu estava olhando aqui na nossa equipe, a gente estava mais ou menos umas 40 homens aqui, e olhando para os caras, aí eu vi ali um cara que é bancário, o outro um administrador, o outro é um profissional liberal, o outro era um empresário, o outro é um cara que trabalha com guincho, o outro é taxista, e aí a gente vai olhar para a igreja, a gente vê gente de tudo quanto é jeito, com várias profissões, de várias formas, de várias maneiras. Só que quando estão aqui, reunidos no nome de Jesus, essas coisas todas se tornam secundárias. Para nós não tem a questão do desempregado, aquele que não tem casa, aquele que mora de aluguel, aquele que não tem carro, que tem carro. Para nós isso pouco importa. Para o Evangelho isso pouco importa. Para o mundo faz essa separação. O mundo olha para você e vê que roupa que você está vestido, o tênis que você está calçado, vê o carro que você dirige, pergunta onde você mora, para ver se associa a você ou não. Não é assim? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, eu ia procurar emprego, né, famoso office boy, e eu me lembro que eu preenchia a ficha, né, e geralmente a gente ia aqui pela região, Santana, né, e aí quando eu colocava o bairro onde eu morava, onde você mora? Eu sou do Perialto. Então você percebia, né, uma certa discriminação, um certo preconceito. Se fosse nos dias de hoje, irmão, vou chamar meu advogado, vou, né, processar. Agora, com a igreja isso não existe, Tom. Com a igreja é o corintiano, é o palmeirense, é o São Paulino, é o santista, é o cara da Portuguesa, é o cara do Botafogo, e a partir de hoje eu não sou mais palmeirense, agora eu vou torcer para o Botafogo no capeta. Chega, o Palmeiras ganha demais, perdeu a graça, eu vou torcer para o Botafogo no capeta. Começou a manifestação. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos do time de Jesus, nunca perdeu, invicto. É ou não é? Te salvei, Zé. O Onofre está te esperando. Deixa eu falar, vou contar para a igreja. Eu e o Zé, nós temos um amigo em comum. E o Zé está evangelizando esse homem há anos, muitos anos. Eu só tenho 46. Desde quando eu me conheço, o Zé está evangelizando ele. E eu fui na casa dele outro dia, tomar um café com ele. A primeira pergunta que ele me faz: e o Zezinho? Está firme? O cara não é crente. Está firme com Jesus? O Zé é uma benção, a Tereza é uma benção. Eu falei: isso é uma benção mesmo. Ainda bem que ele está firme, né, pastor? Eu falei: e você? Ele falou: não, o Zezinho fala de Jesus para mim. Eu fiquei na dúvida, Zé. Mas, não desiste, nós estamos perto, nós estamos chegando. Então, irmãos, não tem separação. Todos nós somos iguais diante de Deus.
É bem verdade que você vai para a igreja e por uma questão organizacional, administrativa, eclesiástica, seguindo os princípios bíblicos, você vai encontrar gente aqui que você vai chamar ele de pastor, você vai encontrar gente aqui que você vai chamar ele de líder, você vai encontrar gente aqui que você vai chamar ele de servo. Então, essas questões para nós são questões eclesiásticas, formais, mas no sentido organizacional, no sentido de se organizar a igreja, o corpo de Cristo, de dar direção para o corpo de Cristo. Mas na verdade somos todos filhos, somos todos irmãos. Então vira para o cara que está do seu lado e diz: você é meu irmão. Amém? Você é meu irmão em Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então aqui eu vi que eu tenho irmão cearense, hein, Mário? Ei, como é que está o Ceará? Está benção, terra boa. Nós temos irmão do Piauí, nós temos irmão de Minas Gerais, Minas Gerais. Nós temos irmãos da Bahia, nós temos irmãos de tudo quanto é lugar, irmão. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então eu queria, aproveitando essa oportunidade, ler com vocês o texto de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Pode passar na NVI, Leila, por favor. Não esquece de pegar o envelope comigo, hein? Eu estou com um capítulo para você pôr no seu livro. Nós temos irmãos escritores de livros aqui na igreja. Irmão, você não sabe de nada, você tem que ir para o GR. Nós temos irmãos aqui, eu estava falando com um irmão aqui na igreja essa semana, tão precioso. O irmão, ele tem músicas, ele compõe músicas. Você quer conhecê-lo? Compõe música. Não é que estourar, irmão, não vem falar que era lá da minha igreja, não adianta. Você tem que ser amigo agora. Irmão, é compositor. E no momento difícil da minha vida, ele me manda uma música que está falando comigo. É ou não é o Espírito Santo? A importância de sermos irmãos. Nós temos irmãos. Você vai aí, né? O mundo tem o Da Vinci, tem o Pablo Picasso, tem o Portinari. Esses caras são do mundo. Você vai lá no Trianon, lá, vê uma exposição de quadros desses caras, e paga uma fortuna, né? Minha irmã e meu cunhado que viajam bastante para fora do Brasil, eles vão, tiram fotos e começam a mostrar lá para nós a Capela Sistina. Sabe o que é isso, irmão? Nem eu sei, mas eles falam que é a Capela Sistina, e mostra lá os quadros, os negócios assim fora do normal, que o Picasso, esses caras desenhou e pintou. Olha ali atrás, irmão, olha lá, dá uma olhada nos quadros. Olha isso, irmão, você vai ver embaixo ali que está assim, ó, RS, a cepa tem um RS, sabe quem é o RS? O Rômulo Silva, irmão, aqui pensa. Esses dias eu estava conversando com a proprietária aqui do imóvel, doutora Bernadette, e ela perguntando lá, como que é lá, pastor? É pastorzinho, ela me chama de pastorzinho, não sei se ela está me diminuindo, se ela está... Tá bom, é um jeito carinhoso. Bom, como que está lá, pastorzinho, a sua igreja? Aí, doutora, a igreja não é minha, mas está tudo ótimo, está tudo bem lá. E ela conta um pouco lá, eu falo, doutora Bernadette, que lá tem uns quadros na sala dela, feio pra cá, um mais feio que o outro. Eu falei, você precisa conhecer o RS, precisa pôr vida nessa sala, né? Se você for lá na nossa igreja, lá você vai ver, olha lá, ó, intimidade. E aquele cara que está de costa aqui para mim, aqui, parece você, hein, mano? Olha, igualzinho. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versos 9 a seguir. Vamos lá? Romanos 12, 9. Não é isso não. Isso. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Próximo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor.
Próximo. 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 Amém? Glória a Deus. Tendo lido isto, eu queria compartilhar com vocês sobre o amor deve ser sincero. É o primeiro versículo. Meus irmãos, nós temos falado aqui bastante sobre intimidade, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele tem uma expectativa grande para que nós nos aproximemos dEle, para que nós nos tornemos cada vez mais conhecidos dEle. E nós bem sabemos que para ser conhecido de alguém, nós precisamos desenvolver relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, irmãos, só para abrir um parênteses, quem gostaria que essa igreja tivesse um ar-condicionado? Você que não levantou a mão, para você tanto faz? Então continuemos sem o ar-condicionado. Te dei a dica, irmão. Se você quer ter um ar-condicionado, nós vamos fazer uma campanha aqui. A campanha é: pegue o pastor Antônio Carlos e a Iris, e toda vez que você os vê, você fala assim no ouvido dele: meu irmão, ar-condicionado. E vai, todo dia. Até que um dia você vai chegar e nós vamos estar aqui que nem no Alasca. Está quente. Então nós temos aprendido, queridos, que para sermos íntimos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós precisamos nutrir relacionamento com Ele. E a gente aprende através da palavra de Deus que tem muitas maneiras de desenvolver relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós sabemos que é através das nossas disciplinas espirituais. Quais são elas, pastor? Leitura da palavra, oração, quebrantamento, jejum. Tudo isso faz parte do nosso relacionamento para que a gente possa ser conhecido e conhecer. Mas tem uma coisa muito importante que eu acredito que
Deus, Ele espera de mim e de você, Ele espera da sua igreja, é como nós lemos lá em Romanos 8:19, Deus espera que você, de alguma maneira, manifeste a glória dele sobre a terra, sobre a natureza, sobre as pessoas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, você conhece o texto de João 3:16, que é o texto áureo da Bíblia, é o texto central, vamos assim dizer, porque só esse texto já bastaria que eu e você andássemos rendidos ao Senhor continuamente, que é aquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto de João está falando do amor de Deus, que fora derramado sobre os homens, sobre as pessoas. E quem é o amor de Deus derramado sobre as pessoas? Jesus é o amor de Deus derramado no coração dos homens, das mulheres. Então, Jesus é o amor. Então, quando nós lemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, e ele já iniciando, dizendo o seguinte: ei, o amor seja não fingido. Na tradução que nós lemos diz: o amor seja sincero. E quando nós ouvimos a palavra sinceridade, logo nós já percebemos que o oposto de sinceridade é falsidade, sim ou não? Alguém que não é sincero é alguém que está omitindo alguma coisa, alguém que está sendo desleal, alguém que está sendo falso naquilo que propôs fazer. Então, o exemplo de amor sincero é o amor de Deus para comigo e para com você, derramando Jesus sobre nós, enviando Jesus sobre nós, para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida. Então, o amor sincero de Deus é que Deus amou e enviou, derramou do seu amor sobre nós. Então, o que Deus espera de mim e de você? É que eu e você também possamos aprender a começar a derramar desse amor sobre o outro. Então, pastor, eu amo meu pai. Pastor, eu amo a minha mãe. Eu amo meu esposo. Eu amo a minha esposa. Não, pastor, os meus filhos são tudo que eu tenho. A gente não fala assim? Não, meus filhos, né? E principalmente quando o casal não está muito bem, né? Não, meus filhos é o mais importante na minha vida. Você vai embora, mas meus filhos ficam. É ou não é? Tamanho amor, principalmente o amor de mãe, né? Que é um amor muito parecido. Não é parecido, né? O que mais parece, o que mais chega perto assim do amor de Deus é o amor de mãe, porque o amor de mãe ele é sacrificial, né? Se tem alguém que se sacrifica pelo filho é a mãe, sim ou não? Essa noite lá na minha casa a minha esposa ela não dormiu porque minha filha ficou passando mal a noite inteira, doente, com garganta doente, e a Ana Clara é uma bênção, ela é sensível demais, e a Lu, eu fui dormir. Eu amo, orei, fiz minha parte, fui dormir, mas de tempos em tempos eu acordava e estava lá minha esposa, conversando: não filha, toma isso, faz isso, baixando a febre, aquela coisa toda, um amor sacrificial. Então, o parâmetro de amor que nós temos sacrificial é o amor de Deus por nós. Diga assim comigo: o amor de Deus é o meu parâmetro para amar o meu irmão. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: ei, o amor tem que ser sincero. O que é um amor sincero? É um amor que corrige, exorta. É um amor que, para que o outro avance, até na correção você é amoroso. Até na exortação você é amoroso. Eu já conheço gente, irmão, não sei se você conhece, aqui na Cepa não tem.
Ninguém assim, muito menos lá em Orlândia, tudo santo. Mas eu já vi gente na igreja, pelas quais passei, querendo exortar as pessoas como o Deus do Antigo Testamento. Colocam-se no papel de Deus do Antigo Testamento, no Deus que tinha uma aliança com o povo, e quando o povo desobedecia, ele ia lá e juízo, ele ia lá e punia, ele ia lá, dava uma mensagem. Aí você encontra essas pessoas colocando-se no papel de Deus para exortar as pessoas dessa maneira: ei, seu infeliz, eis que eu te digo. Ainda bem que ele já está dizendo, é eis que eu te digo, está falando dele mesmo, né? Se não se converter, você vai queimar no inferno. Quando na verdade o amor sacrificial de Jesus Cristo não foi assim. O sacrifício de Jesus para que eu e você entendêssemos que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida a Jesus, confessarmos Ele diante dos homens, se a gente não entender que a exortação dele para mim e para você foi a morte de cruz pregado, isso é o amor, é a exortação do amor. Então Jesus em momento algum chegou e se converte, infeliz. Ele foi lá e ensinou. Nós vimos aqui o João dizendo logo no início, Jesus nos ensinando por parábolas. Por que Jesus nos ensinava por parábolas? Porque se ele fosse falar na letra, ao pé da letra, muitas pessoas não ouviriam, muitas pessoas não suportariam, porque nós sabemos, irmão, a verdade dói, sim ou não? Sim, irmão, a verdade dói. Você quer ver um exemplo assim? Olha para alguém assim que você tem muita intimidade, né? E você fala assim: poxa vida, né, mano? Você poderia melhorar, hein? Se aquilo for verdade, irmão, espera que vai vir uma resposta. É ou não é? Resposta: vai cuidar da sua vida. Você não paga minhas contas? Então, o amor que a Bíblia está nos ensinando, até para você exortar o irmão, você tem que pensar assim: irmão, eu não posso perdê-lo, eu tenho que exortá-lo a fim de que ele entenda que Deus é amor. Jesus é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Ah, pastor, agora então tem que ser Nutelinha e não falar as verdades para as pessoas. Ei, a sua vida tem que ser uma verdade. Amém? Se a sua vida for uma verdade, as pessoas vão olhar para você e naturalmente elas vão compreender o amor de Deus. Amém. É a mesma coisa você chegar para um ladrão, irmão, que está lá cometendo um monte de assalto, fazendo um monte de asneira, e você chega lá e fala para ele assim: cara, você não pode ficar assaltando não. O que isso muda na vida dele? Você não pode ficar roubando não pode roubar. Ele já sabe que não pode roubar. Ou não é? Ele sabe que se ele for pego pela polícia, ele vai ser preso. Ele sabe que se vier assaltar o pastor vai meter bala nele. Ele sabe. Calma aí, irmão, estou brincando. Ele sabe. Então não adianta eu dizer isso para ele. O que eu tenho que falar para ele? Eu tenho que falar para ele do amor de Jesus. Falar: cara, você já parou para pensar que Jesus te ama de tal forma que Ele quer que você conquiste e você também revele a natureza dEle aos outros? Você já pensou, cara, que se por algum motivo você for preso e ter que ficar lá anos preso, você já parou para pensar o tempo que você vai perder em desfrutar da presença de Deus aqui na rua, podendo desfrutar de liberdade? Você já parou para pensar nisso? E se você morrer, cara? Você já parou para pensar no inferno? Inferno, que é isso, pô? Tem inferno? Tem! E como que é o inferno? É quentinho. Como é que você sabe? Você nunca foi? Não, a Bíblia fala que lá é quente. Lá não tem ar-condicionado, não. E o céu? O céu é glorioso, é poderoso. A Bíblia fala que tem um banquete. A Bíblia fala que tem anjos, miríades de anjos. A Bíblia fala que lá está o nosso Deus, lá está Jesus Cristo que morreu por nós, o amor de Deus. É só glória, é só alegria. Então, esse texto aqui de Romanos está me ensinando, e eu gostaria que te ensinasse também,
é que o amor não pode ser fingido. Nossa igreja, nós nos reunimos em grupos de relacionamento, nós chamamos de GR. Provavelmente você ouviu aqui a gente falar essa sigla, GR, o que é isso? Nós nos reunimos semanalmente, para quê? Para aprendermos a sinceridade do amor. Porque nós sabemos, nós somos humanos, nós somos falhos, e nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui. Só no dia em que o nosso corpo for transformado em um corpo de glória, aí sim seremos como Jesus Cristo, mas enquanto estivermos aqui, em algum momento nós vamos falhar. Mas pelo fato de sabermos que vamos falhar, nós vamos nos esforçar para aprender a ser um pouquinho parecido com Jesus aqui, sim ou não? Então é por isso que nós nos reunimos lá, para ouvir os nossos irmãos falar a respeito das suas lutas e dificuldades, para compartilharmos as nossas lutas e dificuldades, e dizer para ele assim, olha, conta comigo, conta com a minha oração, e quando eu disser para ele, conta com a minha oração, eu vou orar de verdade, porque o amor não pode ser sem sinceridade. E aí o apóstolo Paulo vai discorrendo nessa carta, e vai nos ensinando uma série de coisas, e tem o versículo de número 11 diz, olha, nessa tradução aqui da Almeida, diz, não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que isso está dizendo? Olha, o amor que é com sinceridade, o amor sincero, ele se antecipa para abençoar a vida do outro. Que é isso, pastor? Às vezes, meus irmãos, a gente tem do nosso lado pessoas que estão morrendo espiritualmente, pessoas que estão frias espiritualmente, pessoas que estão quase jogando a toalha, e a gente fica esperando ela dizer para nós, olha, me dá um copo com água. A gente é vagaroso, a gente não se antecipa, a gente fica esperando a pessoa morrer para depois comprar um buquê de flores, uma coroa. Não, Paulo está nos ensinando aqui, olha, o amor sincero, ele não é vagaroso no cuidado, mas ele é fervoroso no espírito, e ele entende que fazendo isso, ele está servindo ao Senhor. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, aqui é a nossa família espiritual, e nós precisamos identificar aquele que a gente pode servir, aquele que a gente pode abençoar, aquele que a gente pode, e quando a gente fala de servir e abençoar, irmão, na maioria das vezes não está se tratando de dinheiro, não está se tratando de coisas físicas, coisas que perecem, está falando, sabe do que, irmão? De coisas espirituais, é uma palavra que vai sair da sua boca, é um testemunho que você vai compartilhar, é uma oração que você vai fazer, é um simples, ei, conta comigo, é aquele abraço genuíno, verdadeiro, sincero, que você vai dizer, cara, eu estou aqui, conta comigo, vamos orar, vamos jejuar, vamos caminhar junto, vamos crescer junto, vamos avançar. O amor tem que ser sincero. Amém? Mas na maioria das vezes nós fazemos ao contrário. Nós somos vagarosos no cuidado, mas nós somos rápidos no tratar mal, no falar mal, no agir mal, no pensar mal, no tirar conclusões precipitadas. É assim que nós somos, seres humanos, falhos. Mas o nosso parâmetro de amor é o próprio amor chamado Jesus Cristo. E nisso nós precisamos, descansar, aprender, entender e ir para Ele. Buscar nele. A intimidade faz isso. Por que é que eu preciso ter intimidade com Jesus? Simplesmente para virar um lunático nessa terra e falar, não, agora eu sou crente, não fala comigo não, que hoje eu estou de jejum. Não fala comigo não, que hoje eu estou subindo no monte. Não fala comigo não, que hoje eu estou no azeite. Você é salada para estar no azeite? Não, estou no óleo. Você é coxinha para estar no óleo, irmão? Fala comigo, não, irmão. A intimidade, o caminho do coração do Senhor, a busca pela presença do Senhor, é para você ter o amor derramado dentro de você. E a partir do momento em que esse amor está derramado, você derrama sobre o outro. Diga assim para o seu vizinho, você não é represa. Você é rio. Não, melhor eu digo, você não é represa. Você é rio. Sabe qual é a diferença de represa e para rio? A represa retém. A represa acumula. Mas o rio corre. O amor é derramado. E ele tem que correr. Você recebe,
você dá. Amém, irmão? Glória a Deus, assim deve ser eu, deve ser você. Não podemos ser vagarosos no cuidado. Nós precisamos cuidar, amar as pessoas incondicionalmente. Uma certa vez eu recebi aqui, uma série de conselhos, não sei de onde que vieram, mas veio esses conselhos. Não, pastor, você não perde tempo com isso não, pastor, não perde tempo com esse cara não, pastor, não perde tempo com essa mulher, perde tempo não. E essa conversa do capeta, essa mensagem do inferno, não perde tempo, já perdi, já investi tudo que eu tinha. Eu olhei assim e falei, mas você está com o seu carro ainda, investiu tudo o quê? Você nunca teve nada também, infeliz. É igual as pessoas cantam, né? Restitui, Deus restitua tudo aquilo que perdeu. Aí você olha para o cara, nunca teve nada. Restitui o quê? Vai restituir o quê? Nunca se prontificou em buscar Deus, nunca se prontificou em ser cheio do Espírito Santo, nunca se prontificou em ter intimidade com Deus, nunca, e está lá, restitui o quê, velho? Tem como restituir aquilo que você nunca tem, que você nunca perdeu, nunca teve, como é que perdeu? Aquela mulher da dracma perdida, ela parou tudo, investiu tudo na busca daquilo que ela tinha perdido. Não buscamos aquilo que não perdemos. Então por que é que nós somos chamados de pescadores de almas? Porque nós entendemos pela graça de Deus que tem muita gente perdida e que precisa encontrar com Jesus. Então nós precisamos desenvolver esse amor, misericórdia. Precisamos desenvolver esse amor, e eu quero encerrar essa palavra com você. Fica de pé, por favor. Meus irmãos, não perca o foco não. Preste atenção. Como é que está o seu estado de espírito quando você ouve o amor seja sincero? Qual foi a última vez que você foi sincero nas suas emoções? Qual foi a última vez que você foi sincero na resposta à palavra de Deus? Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá, a primeira carta, o capítulo de número 13, é a carta do amor. E aí fala lá sobre o amor não se ensoberbece, o amor não pensa mal, o amor não é leviano, o amor ajuda, irmão Roberto. Obrigado pelo café da manhã que o senhor faz, todo domingo, 6 horas o senhor vem, obrigado, isso é amor. Mesmo com a coluna doendo, mesmo vem, faz o café. O amor serve incondicionalmente. O amor anima o outro, exorta o outro com amor. O amor não se corrompe, não pensa mal. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Quem é esse amor? Jesus. Só Jesus. Que quando eu olho para mim, eu vejo as minhas deficiências, eu vejo as minhas falhas. Tem hora que eu não estou suportando muito, viu, pastor? Fique esperto. Tem hora que eu não estou. Eu sou gente, mas aí rapidinho eu corro para a cruz. Rapidinho eu corro para a palavra. Rapidinho eu me lembro de que o amor de Deus fora derramado sobre mim. E eu preciso amar. Agora, não há amor sincero, genuíno, sem arrependimento. O que precede o amor genuíno, o amor sem falsidade, o amor sincero, é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos ser igual as pessoas sem Jesus, que comete um pecado hoje, comete uma falta hoje, e amanhã é outro dia. Que se dane. O tempo vai curar, o tempo vai resolver, o tempo vai... Cristão não é assim. O cristão, ele precisa discernir. Errei, preciso me arrepender.
falhei, preciso me consertar, preciso pedir perdão, preciso me humilhar, preciso me quebrantar. Então nessa noite, nessa oportunidade, eu não sei qual que é o seu nível de santidade, talvez você não precisa se arrepender de nada, mas eu tenho um monte de coisa que preciso me arrepender. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Fale com Deus. O Espírito Santo vai te ajudar a lembrar do que você precisa se arrepender. Às vezes você está esperando o amor de alguém, quando na verdade esse alguém está esperando o seu amor. E você está ali na luta, esperando o amor dele, esperando a contrapartida. Não. Somos nós que fomos eleitos por Deus. Quem vai suprir as expectativas da natureza que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus? Somos nós, filhos. Então, Senhor, eu quero me arrepender, Pai. Me arrepender do amor fingido que muitas vezes demonstrei para com a minha família, para com a minha esposa, meus filhos, para com a minha família espiritual, a igreja. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Me arrependo das minhas falhas. Me arrependo da minha falta de pontualidade. Pessoas contaram comigo e eu simplesmente não fui pontual, não fui desleixado, tratei de qualquer forma, quando na verdade isso gerou uma frustração, um sentimento ruim no coração do meu irmão, da minha equipe. Então eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero viver a sinceridade do teu amor. Eu quero crescer na intimidade contigo. Eu quero avançar nisso, me ajuda. Fale com o Senhor aí. Enquanto nós cantamos, fala com o Senhor, peça perdão. Pede para o Espírito Santo te ajudar.